Hoje vamos falar um bocadinho de menopausa, até porque o mês, todos os meses são da mulher, mas este em particular, vamos falar um bocadinho da menopausa e das mudanças que a menopausa traz e como descomplicar estas mudanças e torná-las mais suaves e menos agressivas para o corpo, digamos assim. Vou falar principalmente do Human Fito, mas depois vou interligar um bocadinho com outros suplementos que nós temos, como o ProBalance e o Vita Active, no sentido de podermos fazer uma venda cruzada, mas uma venda além de cruzada e economicamente mais rentável, que também faça sentido na saúde das mulheres, certo? Vamos lá então. Deixar só aqui esta nota relativamente ao que eu disse anteriormente, que o Dia da Mulher realmente foi ontem, é hoje e será amanhã também. E já sabem que eu organizo a apresentação sempre em perguntas, mas antes das perguntas há sempre uma frase motivacional que vocês, algumas das pessoas que eu sigo, que me pediram em amizade no Facebook ou assim, realmente as vossas descrições são incríveis e fazem muito sentido. Portanto, eu também, quando estou com vocês, também gosto de deixar assim sempre uma frase que vos motiva a fazer mais e melhor. E a dois é ganhar sempre não é tudo, mas querer sempre ganhar é uma questão de mindset e nós estarmos sempre à procura de evoluir e de fazer melhor. E vocês realmente, sempre que eu estive com vocês, quer pessoalmente, quer aqui nas formações, vocês são super interessados e querem saber sempre mais, ouvem os conselhos que eu vos dou, eu ouço os conselhos que vocês me dão e melhoramos assim os dois, está bem? Pronto. Passando esta introdução, vocês sabem que organizo a minha apresentação por perguntas e mais recentemente introduzi esta questão de fazermos 3 ou 4 perguntinhas ao fim, só para consolidarmos o conhecimento. Então vamos organizar a apresentação de que modo? Vamos começar por perceber o que é isto da menopausa. Depois, quais as alterações que advêm durante e após a menopausa. Como é que podemos ajudar com o Manfito, essencialmente, mas também com o ProBalance e com o Vita Active, em nota adicional. E depois fazemos 3 ou 4 perguntinhas. Vocês já sabem que eu sou simpático e faço perguntas fáceis. Só no sentido de, o que me interessa com as perguntas não é ver quem é que acerta ou quem é que erra, mas vocês sistematizarem o conhecimento e pensarem, ok, desta parte o mais importante é isto, daquela parte o mais importante é isto. Está bem? Vamos lá então. Relativamente ao que é a menopausa. Nós sabemos que a menopausa se trata de um processo normal, é um processo fisiológico e natural do corpo e da vida da mulher. Normalmente ocorre entre os 45 e os 55 anos. Qualquer menopausa antes dos 45, há estudos recentes que podem dizer 40, tem que ser investigada, está bem? Mas normalmente ocorre entre os 45 e 55 anos e é um processo fisiológico normal do corpo da mulher. Na maioria dos casos, não é necessário qualquer tipo de análise confirmatória. Normalmente as pessoas dizem, tenho que fazer análise ao sangue para perceber se estou na menopausa ou não. Não, isso não é preciso. O diagnóstico da menopausa é clínico, só através dos sintomas, está bem? E como é que nós sabemos que uma mulher está na menopausa? O diagnóstico de menopausa é sempre feito depois dela acontecer, porque a menopausa é confirmada quando existem 12 meses consecutivos, ou seja, um ano consecutivo em que não exista menstruação, está bem? Normalmente existem alguns sinais que podem ser iniciais de uma mulher que está a passar naquela altura, não está bem na menopausa, mas já sente alguns sintomas e está a entrar na menopausa. Normalmente o primeiro sinal são mesmo as irregularidades menstruais. O período, o fluxo menstrual já não vem certinho, de 28 em 28 dias, vai começando a ficar ou mais curto ou mais alongado, depende de cada mulher. E existem alterações do próprio fluxo, da quantidade, do número de dias que se tem. Portanto, nós podemos concluir aqui que este processo natural e normal da mulher é feito através de um diagnóstico clínico, ou seja, existe quando há 12 meses ou um ano consecutivos sem menstruação e é um processo individual de cada mulher. Há mulheres que têm mais sintomas, outras têm menos sintomas, com maior duração, menor duração, mas os produtos que eu vos vou apresentar a seguir resultam em todas as mulheres, está bem? Relativamente a isto, como eu vos disse, isto é um processo biológico natural e normal na vida da mulher. E quais são as duas grandes mudanças que ocorrem no corpo da mulher, digamos assim?
existe uma redução da atividade e do próprio funcionamento dos ovários, não é? Que vão ficando, com a idade, ficam um bocadinho mais cansados e deixam de funcionar, e isto leva a que uma das hormonas que estes ovários produzem, que são os estrogénios, também diminuam. Esta diminuição da produção desta hormona, os estrogénios, leva a determinados sintomas ou alterações que são muito típicos deste período de menopausa. Eu dividi-as em quatro principais sistemas para ser fácil de decorar. Não vale a pena irmos a coisas muito complexas, porque estas são verdadeiramente as mais comuns que existem no processo de menopausa. São elas as alterações do funcionamento dos vasos sanguíneos, ou que nós em medicina chamamos as alterações vasomotoras, tem a ver com os vasos contraírem mais ou menos e estarem mais permeáveis ou não. As alterações nos ossos, nas articulações e nos próprios músculos. A menopausa interfere aqui com o sistema musculoesquelético e daí também o humanofico fazer muito sentido. As alterações, quer na parte urinária, quer na parte genital da mulher, e as alterações, muito, muito importante este ponto, é cada vez mais atual, as alterações psicológicas. A menopausa também dá às mulheres alterações psicológicas. Só deixar-vos aqui a nota que, quanto mais súbitas ou abruptas forem estas alterações, vocês sabem perfeitamente que o que vem a seguir faz sentido, não é? Maior impacto vai ter no dia-a-dia da mulher. E, portanto, nós temos que atuar aqui de modo a tornar este processo harmonioso. Está bem? Até agora, conseguem-me ouvir? Estão a perceber tudo? Ótimo. Mensagens-chave até agora, só para seguirmos todos o mesmo raciocínio. Menopausa, normalíssimo na mulher, todas as mulheres passam por isso mais tarde ou mais cedo. Cada mulher passa por isso de forma individual e específica, e a menopausa pauta-se pela diminuição do funcionamento dos ovários e, com isso, a diminuição da produção de estrogénios, que é a hormona que o ovário produz. Isto leva a 4 tipos de sintomas: nos vasos sanguíneos, nos ossos e músculos, na parte genital e urinária e, muito importante, as alterações psicológicas. Ok? Vamos lá então. Então, já vos falei das 4 principais alterações. Quais são estas 4 principais alterações? Relativamente aos sintomas vasomotores, aquelas alterações dos vasos sanguíneos que eu vos falei, este slide, se quiserem tirar foto, é muito importante para depois perceberem, explicarem o que é que acontece na menopausa e como é que vamos ajudar, está bem? Portanto, os sintomas que acontecem durante ou após a menopausa prendem-se nestes 4 tipos que já falámos. Relativamente às alterações dos vasos sanguíneos, temos 3 principais sintomas. Os afrontamentos, que ainda há bocado me estavam a falar no chat, os calores, principalmente na parte superior do corpo. As senhoras dizem que sentem aqui um calor no peito, na cabeça, que estão muito quentes e o ambiente até nem está muito quente. E depois dos calores vêm os suores frios. Nós sabemos que estes sintomas relativos aos calores e às mudanças de temperatura súbitas, que normalmente são o sintoma que a mulher até se queixa mais, atingem cerca de 60% a 80% de todas as mulheres, são os mais comuns e são principalmente comuns no primeiro ano da menopausa e regride frequentemente até sem grande ajuda. Normalmente até regridem, só que passar um ano assim é muito chato. Um ano é muito tempo, está bem? Relativamente aos sintomas urinários e genitais, eu passei aqui de propósito os psicológicos, temos como principais sintomas a secura vaginal, e isto provoca uma irritação e uma dor e um desconforto até com as relações sexuais, quando se vai à casa de banho. Estas coisas todas interferem no dia a dia da mulher e nós não queremos isso. Queremos tornar o dia a dia normal, sem grandes alterações, independentemente da fase da vida da mulher. E também existe um aumento da tendência para infecções urinárias. Isto tudo vai reduzir a libido e a própria autoestima da mulher, porque a mulher sente-se desconfortável no seu dia a dia e, por vezes, deixa de fazer atividades que antes lhe davam prazer e agora não consegue porque está desconfortável, está bem. Relativamente aqui aos sintomas psicológicos, perder aqui um bocadinho de tempo com vocês neste contexto. Porque a menopausa pode dar duas coisas que são que têm um impacto muito marcado no dia a dia da mulher. Primeiro, alterações de sono, e dá principalmente dificuldade em adormecer, e mesmo que adormeça bem, em manter o sono, acorda muitas vezes de noite, e isso provoca o quê? Cansaço no dia a seguir. Vai ser um ciclo vicioso. Quanto mais cansados estão,
Hum, exato, calores na cara, exato. Vi agora aqui o chat. Quanto mais cansadas estão, a qualidade do sono também vai ser menor. E depois, falar-vos aqui muito, eh, com muito afinco, digamos assim, com esta possível associação com depressão e ansiedade. Sabe-se que é uma altura de muitas mudanças para a mulher e isso pode provocar quadros depressivos e ou ansiosos. Um, Queria perder aqui um bocadinho de tempo. Eu até pus a vermelho para falar, para não me esquecer de falar com vocês, que ultimamente na minha prática clínica eu tenho visto muitas pessoas por dia em medicina geral e familiar, não é? E eles têm tido, agora não tocando na menopausa, mas em todo o tipo de pessoas, muitas perturbações ou distúrbios, não chegam a ser perturbações, mas algumas alterações de depressão e ou ansiedade, porque muitas vezes estão associados. Neste contexto, surgiu um projeto aqui, mais ou menos motivado até por esta parte online que é muito fácil de chegar às pessoas, relativamente à depressão e à ansiedade e como vos ajudar à população em geral. E eu fiz aqui duas partes diferentes. Realmente nós temos na LR produtos que nos podem ajudar na parte da depressão e da ansiedade, que eu hei de fazer uma formação sobre isso, o Mind Master, etc. Só que realmente eu acho que este tema é tão importante que neste momento nós estamos a tentar desenvolver uma capacitação das pessoas que, mesmo da doença em si e de formas mesmo comportamentais e estratégias no dia a dia de a prevenir ou, no caso, já a ter instalado, de a minimizar. Porque eu acredito que com todos os objetivos que eu tenho que atingir, que vocês têm que atingir, na nossa profissão, é muito difícil uma pessoa não sentir de vez em quando ou permanentemente ansiedade, está bem? Portanto, se vocês tiverem interesse nesta parte, que não tem bem a ver com suplementos, mas pronto, como eu estou neste projeto também, se tiverem interesse, falem comigo e depois agilizamos qualquer coisa. Voltando aqui à menopausa em específico, temos então os sintomas dos vasos sanguíneos, os afrontamentos, os calores e os suores, os sintomas urinários e genitais, a secura vaginal e a maior tendência para infecções urinárias, e aqui nos sintomas psicológicos, a depressão, a ansiedade e as alterações do sono que nos provocam algum cansaço no dia a seguir. Mas depois temos aqui as últimas alterações, que são as alterações ósseas, nas articulações e nos músculos. E isto realmente acaba por ser um ponto de interrogação e porquê? Porque estas alterações nos ossos, nas articulações e nos músculos constituem os sintomas da menopausa que se podem ir intensificando. Nós chamamos os sintomas tardios da menopausa, porque surgem, mas podem ir intensificando ao longo do tempo. Neste sentido, podem promover alterações, quer nos ossos, quer nas articulações osteoarticulares, que levam a dois processos de doença no nosso corpo, que são aumentar a fragilidade do nosso sistema musculoesquelético e aumentar, como está mais frágil, aumenta o risco de ocorrerem certas lesões, nomeadamente uma que toda a gente deve conhecer, que aumenta o risco com a idade, principalmente depois da menopausa, que é a osteoporose. Já ouviram falar da osteoporose? Quem é que me dá assim uma, uma definiçãozinha pequenina do que é a osteoporose? O que é que acontece no osso? Mais ou menos, mais ou menos. Não se preocupem muito em termos técnicos e assim, que isso não interessa nada. Isso mesmo. Descalcificação, o osso fica mais frágil, há buracos nos ossos, é mesmo isso, é mesmo isso. Densidade diminui, exatamente. Portanto, é uma doença que todos nós conhecemos. O osso, em vez de ficar compacto, cheio de cálcio e de vitamina D, que também ajuda à fixação do cálcio, fica todo rendilhado. Parece aqueles panos esticados, ficam todos cheios de buraquinhos, e é isso que nós queremos prevenir. E porquê que esta fragilização dos nossos ossos, dos nossos músculos e das nossas articulações acontece? Alguém sabe? Esta pergunta é difícil, eu sei, mas pronto, eu acho que vocês são capazes. O que é que eu disse há um bocado? O ovário funcionava pior e o que é que deixava de produzir? Exatamente, exatamente, são estrogénios. E é a diminuição dos estrogénios
é a diminuição deste nível de estrogénios durante e após a menopausa que aumenta a destruição óssea, porque também diminui, e aquilo que vocês disseram muito bem também, a absorção de cálcio. Portanto, menos estrogénios, menos cálcio, o osso fica mais frágil. Ok? Estamos até aqui? A Cláudia que disse cálcio, indiretamente também deixa o cálcio. Respondeu bem também. Complementaram-se todos uns aos outros. Isso é que é trabalhar em equipa. Muito bem. Pronto. Vamos lá então continuar. Relativamente ao Human Fito e ao produto em específico, como é que este produto nos pode ajudar? Então, vocês sabem que eu primeiro explico a doença, depois explico quais as alterações do nosso corpo e agora dou-vos as soluções para colmatarmos e para melhorarmos essas alterações. Portanto, o Human Fit é constituído por três essenciais constituintes, ou componentes, para não me repetir. O extrato de trevo violeta, ou trevo vermelho, são sinónimos, o cálcio e a vitamina D. Particularizando aqui um bocadinho cada um deles, nós sabemos que o trevo violeta harmoniza o processo de menopausa, aliviando a severidade daqueles sintomas. Se vocês bem se lembram, eu disse-vos que quanto mais de repente aparecerem sintomas, maior impacto no dia a dia temos. Portanto, o que nós queremos é harmonizar o processo de menopausa e fazer uma transição suave. E aqui a Human Fito ajuda muito neste processo. E além disto, reduz também a intensidade dos sintomas depressivos e ou da ansiedade, que eu vos falei há bocado, que era um dos grandes problemas do processo de menopausa. Há estudos que ainda não são muito robustos, mas são iniciais e são da vanguarda, do futuro da medicina, que sugerem que este extrato de trevo violeta também atua na disfunção sexual feminina, que também era um dos problemas da menopausa. Ou seja, em 4 problemas, o Human Fit vai atuar nos 4. Está bem? Deixei este aqui para o último, porque isto é um extra que também ajuda toda a gente, não é? Que melhora o perfil lipídico, a parte do colesterol, dos triglicerídeos, de mulheres pós-menopáusicas, principalmente naquelas com excesso de peso, ou seja, naquelas em que estão mais em risco, porque se tiver excesso de peso tem mais probabilidade até de ter alterações no colesterol, nos triglicerídeos, etc. Também vai atuar aqui muito na proteção, e isto reduz o colesterol total, o colesterol que nós conhecemos, colesterol mau, que é o LDL, que já vos ensinei isso, e o próprio risco cardiovascular também vai diminuir, não é? Consequentemente. Temos que ter em atenção em casos de gravidez, amamentação, mas se está na menopausa não vai estar grávida nem a amamentar, portanto não interessa muito. E só em casos de pessoas particulares que tenham, ou estejam a sangrar, não é? Por algum motivo, mas isso não é o dia a dia, e façam algum tipo de medicação que também não é assim tão comum, os anticoagulantes, antiplaquetários, antiagregantes ou alguma aspirina. Porquê? Porque este extrato de trevo violeta diminui a viscosidade sanguínea e estes medicamentos fazem o mesmo. Ou seja, podemos diminuir demasiado. Mas isto são tudo exceções que, na maioria das mulheres, nem se aplicam, está bem? Nomeadamente a gravidez e a amamentação, não é? Já está na menopausa, não vai estar grávida nem a amamentar. Agora deixem-me só aqui. Oi, estão a dizer que não conseguem ouvir? Estão-me a ouvir? Ah, ok. Agora assustei-me. Ok, pronto. Ok. Continuando. Relativamente ao cálcio, eu já vos falei disto também na formação de patologia musculoesquelética, que nós sabemos que a suplementação de cálcio, principalmente à noite por causa do repouso do corpo a seguir, associa-se a uma diminuição do ritmo de reabsorção do osso, e isto é a mesma coisa do que vocês dizem, pá, mas eu não sei o que é a reabsorção do osso. Isto é exatamente igual a eu dizer-vos assim, se tomarem cálcio à noite, diminui o ritmo de destruição do osso. A destruição do osso é feita mais devagar e evitada em parte, está bem? Quando esta suplementação de cálcio é associada à vitamina D, e adivinhem, o Human Fito tem as duas, quando isto é associado, reduz também a perda do osso no fémur, que é o osso da perna e é o osso maior do nosso corpo, e na própria coluna vertebral. Quem é que nunca teve dores de coluna, não é? Se intensificam a partir da idade, com determinada idade. E isto é principalmente verdade em pessoas acima dos 75. Ou seja, só aos 50, 50 e poucos anos a mulher tem menopausa, o risco de osteoporose aumenta.
Pois é aqui que esta suplementação de cálcio associada à vitamina D ainda é mais eficaz, ou seja, é mesmo na mousse. Está bem? Ora, passando aqui ao outro componente que se associa ao cálcio, à vitamina D, sabemos que, como eu já vos disse, quando associado ao cálcio reduz a perda do osso, quer no fémur e quer na coluna vertebral, e isto tem uma consequência boa, que é reduzir a ocorrência de fraturas. Todos conhecemos alguém, alguma senhora já com alguma idade e que vai aproximando, vai aumentando a idade e o esforço que faz na coluna com alguma fratura, não é? Que às vezes até dizem, as pessoas até dizem assim, estou a ficar mais pequenina, não é? Já ouviram isso? As pessoas dizem que estão a ficar mais pequeninas. Não estão a ficar mais pequeninas, estão a ficar com fraturas na coluna. E são fraturas que chamam-se fraturas por esmagamento, ou seja, a vértebra está assim e de repente parte e encolhe. Pronto, além disto, a suplementação com vitamina D também melhora a densidade óssea, aquilo que vocês estavam a falar há bocado do osso fraquinho, cheio de buraquinhos, é isto. A vitamina D vai contrariar isso, melhora a arquitetura e a resistência do próprio osso e a densidade do osso para ficar mais denso, compacto e forte. E estudos muito recentes apontam que o sucesso do tratamento específico para a osteoporose, no caso da osteoporose existir e estar estabelecida, os tratamentos são específicos com fármacos que não interessam neste momento, bifosfonato, alendronato, como eu pus ali no PowerPoint. Quando este tratamento é feito para a osteoporose e nós associamos a vitamina D e o cálcio, parece que o sucesso é maior. Ou seja, e na maioria das vezes, os corretos níveis de vitamina D só acontecem com suplementação. Infelizmente, a regra da população é ter déficit de vitamina D e não a vitamina D nos níveis normais, digamos assim. Portanto, a suplementação é muito, muito importante. Está bem? Ora, deixa-me ver aqui. Pois, diariamente ouvem esta parte do estar mais pequenino, né? Ok, pronto. Relativamente aos outros dois produtos que eu vos falei, que também podiam estar associados em venda cruzada, que eram escolhas inteligentes na parte económica, mas também na parte da saúde, não é? Porque se interligam. O cálcio já falámos sobre ele. O magnésio, também falei dele na PowerPoint das patologias musculoesqueléticas. E sabemos que quando o magnésio está em déficit, pode associar-se a sintomas que nos diminuem imenso a qualidade de vida, os tremosos, espasmos musculares e o que nós já ouvimos todas, as queimbras, que às vezes dão dores horríveis, mais à noite até. Depois também tem cobre, que melhora a qualidade das atividades diárias. Porquê? Porque reduz os sintomas sensitivos e motores dos músculos e dos ossos. Temos mais resistência muscular. E depois o crómio também dá aqui um boostzinho nesta equação, porque aumenta a capacidade anti-inflamatória do corpo, mesmo na questão das doenças autoimunes, que muitas vezes estão associadas, que há bocado estavam a perguntar ao início, que muitas vezes estão associadas ao aumento da inflamação, o crómio ajuda aqui a diminuir a inflamação e a aumentar a capacidade anti-inflamatória do próprio corpo. E além disso, ainda temos um bónus que reduz o peso corporal e, consequentemente, o índice de massa corporal, o IMC, a glicemia em jejum e a própria resistência à insulina. Depois temos o Vita Active, que este é que nunca falámos, vamos falar agora um bocadinho pela primeira vez, que vocês até já sabem, não é? Só relembrar que é um multivitamínico, tem várias vitaminas, nem todas do complexo B, tem imensas vitaminas do complexo B, tem B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12, tem imensas vitaminas do complexo B, mas também associa duas, a vitamina D, que eu já vos disse qual era a importância dela, e principalmente a vitamina E. Então, nós sabemos que destas vitaminas todas do complexo B, existem três que destacam pela sua importância neste papel da menopausa, que são a vitamina B1, B6 e B12.
associam-se a uma diminuição da fraqueza muscular, das parestesias, aquelas sensações de choque elétrico pela perna e dos formigueiros, principalmente, então, como eu disse, nas pernas. Diminuem também aqueles quadros de dor crónica. A dor crónica define-se com dor há muitos meses, digamos assim. Isto foi evidente nos estudos que eu tive a ver em mais de 2/3 das pessoas. É muito significativa esta percentagem, está bem? Também, outros estudos mais recentes sugerem que a própria vitamina B6, uma das três anteriores que eu falei, se pode associar, mais um bónuszinho, à diminuição da própria pressão arterial em doentes hipertensos crónicos de longa evolução e por vezes mal controlados até. Ora, deixem-me ver aqui o que é que vocês têm dito. Ok, Tomovit Active, exatamente. E vocês, quem está aqui a dizer que Tomovit Active não sente maior, como é que eu te explicar, maior vivacidade durante o dia? Pois, é que realmente é um suplemento vitamínico mesmo muito completo, tem mesmo muitas vitaminas. Além das vitaminas B que eu estive a falar agora, também tem a vitamina D, que já vos expliquei em que é importante no nosso corpo, principalmente na parte osteoarticular, que dá muitas vezes chatices. E também tem a vitamina E, que, a par das outras duas, consegue também melhorar a resistência e a própria força do músculo, força muscular, contraria o desenvolvimento das placas de gordura nos vasos sanguíneos, que eu falei-vos disso na formação do coração, mas relembro agora, e isto vai levar, se não forma placas de gordura nos vasos, os vasos não entopem. E se não entopem, o que é que vai acontecer? Reduz o risco de doenças cardiovasculares, aquelas três que eu vos expliquei, infartos, AVCs, aquela doença das pernas, principalmente os fumadores, e também reduz a inflamação do fígado gordo. Além disto, uma coisa muito importante cujo risco aumenta com a idade, que é a doença de Alzheimer e de Parkinson. Nós todos conhecemos pessoas com ou as duas ou uma destas doenças. Esta vitamina E, há estudos que indicam que contraria esta evolução destas doenças que aumentam com a idade. A probabilidade aumenta com a idade. Portanto, nada melhor do que protegermos. Ainda há estudos que associam esta vitamina E com a melhoria da qualidade da própria pele e da própria dureza do cabelo e da própria resistência do cabelo. Assim como nota, como curiosidade aqui neste balãozinho amarelo. Portanto, deixem-me só aqui resumir a apresentação antes das perguntas, que eu quero que vocês acertem tudo. Nós vimos o que era a menopausa, que era diferente para cada mulher e era um processo normal, diminuição da atividade dos ovários e, por isso, a diminuição da produção de estrogênios, e cria 4 tipos de sintomas. Os calores, os afrontamentos, depois os sintomas urinários e genitais, a secura vaginal e a tendência maior para infecções urinárias, os sintomas psicológicos, alterações do sono e a possível associação com depressão e ou ansiedade, e a parte óssea, articular e muscular, que já vimos que aumentava a fragilidade do sistema musculoesquelético e isto podia levar a certas lesões, nomeadamente ao aumento do risco da osteoporose. Depois, vimos que o Human Fito tinha 3 componentes essenciais. O trevo violeta harmonizava todo este processo para não haver alterações bruscas, melhorava a parte do colesterol total e do próprio colesterol mau, reduzia a intensidade daqueles sintomas depressivos e mais ansiosos, e ainda pode vir a atuar, ainda está em estudo, na disfunção sexual feminina, que também existe na menopausa. Vimos também o cálcio, que já é amplamente conhecido por vocês todos, responderam-me e super bem, diminui o ritmo de destruição do osso e reduz a própria perda óssea, tanto do fémur, que é o maior osso do nosso corpo, e da própria coluna vertebral. Além disso, a vitamina D também melhora a própria densidade e arquitetura do osso, e quando a mulher, está a fazer tratamento específico para a osteoporose, aumenta o sucesso deste tratamento, digamos assim. Falámos também do Probalance, que tem magnésio, que previne as queimbras, o cobre, que melhora a qualidade das atividades diárias, e o crómio, que aumenta a capacidade anti-inflamatória do nosso corpo.
E para finalizar, falámos do Vita Active, que tem aquela panóplia gigante de vitaminas, em que principalmente as do complexo B, a saber 1, 6 e 12, diminuem a fraqueza muscular e os formigueiros das pernas e a própria dor. E depois, só aqui a salientar, a vitamina D já vos falei, a salientar aqui na vitamina E, que melhora também a resistência e a força muscular e reduz o risco cardiovascular, assim como contraria a evolução da doença de Alzheimer e Parkinson. Ok? Preparados para as perguntinhas? Esta é a parte mais gira da apresentação. A vitamina D, só aqui antes das perguntas, a vitamina D tem a ver com a necessidade de vitamina D tem a ver com a quantidade de o que é que nós fazemos mais no verão que não fazemos no inverno. E daí estar associada à vitamina D. Exatamente. 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 Daí a maior necessidade. Vocês chegam lá sozinhos. Exatamente. Eu qualquer dia não tenho trabalho. Vocês já começam a fazer estes raciocínios, não é? Médicos que eu qualquer dia não tenho trabalho. Pronto, vamos lá então. Aqui. Oh, vamos lá aqui. Deixem-me ver se consigo pôr aqui. Dê-me só um minuto para ver se consigo pôr aqui isto com o som. Que eu pus aqui um somzito. Ora, ok, deixem-me ver só aqui as perguntas. Ora, a quantidade que devemos suplementar de vitamina D, isso depende da idade, está bem? Normalmente é medida em unidades e depende da idade. Nas crianças é por volta das 16 unidades, das 600 unidades, há casos em que pode ir até às 800, isso depende sempre da idade, está bem? Pronto. Vamos lá então. Perguntinhas. Vamos à primeira pergunta. Relativamente à menopausa, temos quatro opções. Na menopausa, a produtividade dos ovários não sofre alterações. O nível de estrogénios pode manter-se com o tempo. São necessárias análises para o seu diagnóstico ou o sintoma inicial pode ser a irregularidade menstrual. O que é que vocês acham? Isso mesmo, isso mesmo. Quer dizer, isso mesmo não sei, ainda não mostrei a resposta. Será que está certo? E está mesmo certo, exatamente. Nós sabemos que com a menopausa a produtividade dos ovários vai diminuir. Hum, Sabemos também que o nível de estrogénios pela produtividade dos ovários diminuir vai consequentemente eh, diminuir e não são necessárias análises para o seu diagnóstico, como sabemos. Mas o sintoma inicial pode ser realmente a irregularidade menstrual, está bem? Ora, relativamente aqui à segunda pergunta. Relativamente aos sintomas da menopausa, sabemos que os calores são principalmente aliás, desculpa, os calores principalmente nas pernas são comuns, não se associa a quadros de depressão ou ansiedade, aumenta o risco de patologia osteoarticular ou diminui a probabilidade de cura vaginal.
Só uma é que está certa, só uma é que está certa. Eu vi aqui que a D e a A provocaram algumas dúvidas. A maioria respondeu C, e realmente a resposta certa é C. Aumenta o risco de patologia osteoarticular, nomeadamente a osteoporose. Porquê é que a A está mal? Porque os calores efetivamente acontecem, mas são principalmente na parte superior do corpo. Peito, cara, as pessoas sentem-se assim amarradas, está bem? E depois, em relação à D, diminui a probabilidade de cura vaginal. Não, aumenta a probabilidade de cura vaginal. Agora deixem-me só aqui ir para esse slide para vocês ficarem com isto tudo sistematizadinho. Estão a ver aqui? Sintomas urinários e genitais. Cura vaginal. Está bem? Vamos lá então. Não tem mal, acontece. Acontece a toda a gente. Pergunta 3. Relativamente ao humanocito, não parece interferir nos níveis de colesterol, diminui o ritmo de reabsorção ou destruição óssea, a vitamina D não influencia o tratamento da osteoporose e aumenta o risco de fraturas ósseas não vertebrais. Ok, a maioria de vocês respondeu a B e será que está certo? Deixem-me ver aqui. É isso mesmo. Porque é que a A não está bem? Interfere nos níveis de colesterol, baixa os níveis de colesterol total e principalmente o mau, que é o LDL, como eu já vos disse. E a D, o pessoal que também respondeu a D, aumenta o risco de fraturas ósseas não vertebrais. Não, pelo contrário. Ao tornar o osso mais resistente, melhorando a sua arquitetura, a sua densidade, tornando-o mais forte, digamos assim, diminui o risco de fraturas, porque estão mais sustentados. Está bem? Vamos à última. Relativamente aos outros dois produtos LR, o ProBalance e o Vita Active, temos o ProBalance aumenta a capacidade anti-inflamatória, o Vita Active contém apenas vitaminas de complexo B, o ProBalance não se relaciona com o peso corporal e o Vita Active não atua na fraqueza muscular. Esta foi unânime. Esta, acho que toda a gente, acho que não houve ninguém a responder outra que não há. E é mesmo a A, exatamente. Diminui a inflamação do nosso corpo, aumentando a capacidade para lidar com esta inflamação. Está bem? Pronto. E despeço-me de vocês com a frase com que iniciei. Ganhar sempre não é tudo, mas querer sempre ganhar é. Uma coisa que eu gosto em vocês, como já tive a oportunidade de dizer e reitero agora, é que tanto presencialmente como nestas formações vocês estão sempre empenhados em participar, em tirar dúvidas, em aprender, e acho sinceramente que ouvem as coisas e que entendem e fazem raciocínios muito, muito interessantes e que vos leva e que vos vai levar longe, de certeza, e sempre a melhorar, está bem? Aqui, um abraço a todos, e pronto, qualquer coisa disponham, está bem? Tchau.